Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Gabi Pastro, sou bióloga herbalista da Escola de Ervas e Especiarias e trago um tema que vocês me trouxeram, na verdade. Vou responder perguntas, questões, questionamentos sobre as nossas amadas hortelãs. Então vou te contar nesse vídeo quem são as hortelãs, né? Que plantas a gente considera hortelã. Vamos também falar quais são as propriedades medicinais das hortelãs, o que elas podem trazer de melhor para a nossa fitogastronomia, ou seja, para o uso da hortelã como um tempero no nosso dia a dia. E também vou te falar como que você pode cultivar na sua casa, como você pode ter estes pés, né? Falando estes pés, já quero dizer que são várias plantas chamadas de hortelã na sua casa. E a forma de uso culinário melhor para a gente trabalhar com ela, ok? Então essas são algumas questões que eu vou te esclarecer no vídeo. Quero começar falando sobre quem são as plantas chamadas de hortelã. É importante a gente relembrar que são hortelã, manjericão, sálvia, é tudo nome popular, né? Ou seja, tem variação regional dentro do mesmo país, né? O que eu chamo de uma planta aqui pode não ser o mesmo nome que chamam lá no sul do Brasil, mas também tem diversidade, tem variação com relação à língua, né? O que eu chamo de hortelã aqui, em outro país não é hortelã. Então depende da língua que a gente está falando. Por isso, a gente chama de nome popular. O nome popular não tem relação nenhuma com fidelidade botânica de identificação, tá? Então, por isso, não existe nome popular errado. Todos os nomes populares são aceitos, não tem problema nenhum. Você até, às vezes, criar um novo nome. Claro que você só vai complicar um novo nome popular, só vai complicar para quem você tentar falar daquela planta, mas se é macaxeira, se é aipim, não, batata baroa ou mandioquinha, não tem problema. A gente precisa saber o nome científico da planta. Não importa qualquer lugar do mundo que você for, o nome científico não muda. Não estou dizendo que em qualquer lugar do mundo as pessoas vão saber o nome científico, mas em qualquer lugar do mundo o nome científico é o mesmo, tá? Então é importante, quando a gente fala de hortelã, a gente geralmente está falando de plantas que são do gênero Mentha, tá? Mentha é M-E-N-T-H-A, gênero Mentha. Esse gênero tem várias espécies englobadas dentro dele. Temos a nossa mentha, que é a que a gente mais conhece, que é a mentha do jardim, que é essa linda planta aqui, ó, de folhas grandes, né? Ela é levemente arredondada, tem um aroma mais suave do que de outra planta que eu vou falar, né, daqui a pouquinho, de uma outra hortelã. E é uma das que a gente mais cultiva no nosso jardim. Ela tem o talinho mais arroxeado, ela tem um talo quadrado também, ou seja, é uma planta muito comum que a gente costuma chamar de mentha de jardim dentro da nossa jardinagem ou hortelã de jardim. Existe uma outra hortelã também chamada de hortelã-pimenta ou menta. E aí a gente já começa a confusão, né? Tem gente que fala, ai, mas menta não é hortelã-pimenta, o que é menta? Bom, esta planta aqui é Mentha piperita, tá? Mentha piperita é o nome científico dela, popularmente chamada de hortelã-pimenta. Se você tem uma dessa na sua casa, se você já teve contato com alguma, você percebe que o aroma dessa daqui é muito mais intenso do que o aroma da hortelã comum. Ela parece realmente um cheirinho de chicletes. É bem aromática, tem óleos essenciais mais voláteis ainda, mais intensos, mais de topo, que a gente chama, né? São mais facilmente volatizados do que o óleo essencial da hortelã comum. São duas plantas que a gente consegue, todas as hortelãs. Para que serve o uso? Para que a gente pode usar uma hortelã? Quais são as propriedades e os benefícios?
De modo geral, as hortelãs são ansiolíticas, ou seja, baixam a ansiedade, calmantes, liberam o estresse, liberam a ansiedade. São plantas que são relacionadas ao foco. O que significa? A hortelã ela trabalha no nosso mental. E ela tem uma capacidade muito grande de dar foco, ou seja, a gente acaba, na verdade tem muitas pessoas que acabam usando, consumindo hortelã, tomando uma infusão de hortelã e esquecendo algumas coisas. A gente fala que a hortelã dá foco naquilo que é importante. Por quê? Porque ela desalivia, ela desafoga o nosso mental. Ou seja, se você está com excesso de pensamentos, excesso de ansiedade, se você está muito estressado, a hortelã, todas as hortelãs de modo geral, são ótimas opções para isso. Também a hortelã é boa para enjoos, náuseas, comer uma folhinha de hortelã, comer uma comida que tem hortelã, trabalha melhora o nosso sistema digestório, alivia a irritação, melhora o processamento do alimento, ou seja, é uma planta que é digestiva, trabalha tanto em aliviar, porque o que ela faz? Ela diminui a nossa temperatura interna, não temperatura realmente de graus, mas ela dá a sensação de refrescamento, ela refresca o nosso corpo e com isso refresca alguma coisa que está inflamada, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, ela trabalha diminuindo. A única questão que a gente tem que observar é que, como eu falei, existem vários tipos de hortelã. A mais intensa de aroma, de pungência é a hortelã-pimenta, tá? Principalmente com relação à hortelã comum. Ou seja, a hortelã-pimenta é muito pungente, é muito intensa e pode às vezes causar irritação. Então, para esses quadros onde já existe uma inflamação, é importante você não usa a hortelã-pimenta, usa a hortelã comum. Faz uma infusão, coloca na sua comida, que isso vai trazer uma sensação de refrescamento para o seu corpo e minimizar questões de inflamação, náuseas, de febres também. É muito utilizada popularmente na fitoterapia hortelã para baixar febre. Por quê? Porque ela tem realmente essa capacidade de diminuir a temperatura do nosso corpo. Se você está no seu padrão aí correto de temperatura, não é que vai baixar demais. É para quem está com uma temperatura acima do normal. E aí pode tanto fazer compressa, né? Fazer a compressa, que nada mais é do que uma infusão das folhas, e você coloca na região da testa, né? Até dos punhos, porque também ajuda a baixar aqui do pescoço, que ele auxilia a gente a baixar a febre mais rápido, até um escaldapés, ou seja, a gente pode utilizar as hortelãs de modo geral para diversas questões. E todos esses benefícios, eles estão presentes quando a gente usa ela como um tempero. Por isso é tão importante a gente saber conhecer as ervas, as especiarias, para a gente saber como que elas podem o que elas podem trazer de melhor para a nossa qualidade de vida. E o que de melhor a hortelã pode trazer para a nossa vida? Ela pode trazer refrescamento, isso para todo mundo, né? Sem pensar em questões, em pequenos problemas. A hortelã refresca, a hortelã tira a ansiedade. Ou seja, qual que é o momento ideal para a gente fazer um uso de um tempero de hortelã, que leve hortelã? Quando está no calor, quando a temperatura está muito alta. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de refrescar a gente. E aí, se você fizer também o uso contrário, de repente você é uma pessoa que é muito friorenta, sente muito frio, o inverno para você é mais difícil, né? Se você de repente é uma pessoa que estuda Ayurveda e que sabe seu dosha, se você é muito friorenta, muito provavelmente você é do dosha Vata. E aí, quem é desse dosha, se já tem essa questão de temperatura, e aí usa no inverno a hortelã, isso o quê? Isso pode aumentar a friagem, dar cãibra, trazer um mal-estar. Por isso é importante a gente entender o que de melhor cada uma das ervas pode trazer pra gente usar no nosso momento correto, né? E a hortelã, idealmente, a gente usa pensando em época do ano, nos períodos mais quentes
e também mais estressados, que você pode trazer essa leveza que a hortelã traz. É uma planta que também tem relação com o estudo, né? Assim como o alecrim, por ela trabalhar o nosso mental, por aliviar, por desafogar o mental, ela também ajuda a gente na concentração, porque aí a gente consegue se concentrar naquilo que a gente precisa. Se você está num momento que você precisa se dedicar ao estudo, adicione mais hortelãs, seja ela a hortelã-pimenta, a hortelã comum ou a hortelã-abacaxi, que daqui a pouco eu vou falar para você, no seu dia a dia, na sua alimentação. Falei principalmente dos dois tipos, mas existem vários tipos de hortelãs dentro do gênero menta. Os principais são a hortelã-pimenta e a hortelã de jardim. Existe uma outra espécie que é a hortelã variegata, que na verdade é uma variedade, uma hortelã que ela tem a folha dentro é verdinha e nas bordas ela é branquinha. Popularmente é uma planta chamada de hortelã-abacaxi, porque ela lembra lá no fundinho um aroma de abacaxi, tanto de aroma quanto de sabor, ok? E lembrei de outra questão, as hortelãs ao longo da história, elas foram sempre muito utilizadas. Qual que é aquela refeição, aquele alimento, aquele preparado que a gente popularmente usa hortelã? Assim, pensando num viés mundial. No quibe, né? O quibe, existe a versão quibe cru, existe a versão quibe cozido. O quibe cozido não tem tanta questão de conservação, mas mesmo assim, quando foi elaborado, quando se inventou essa receita de quibe, para que a gente usava, né? Para que se colocava tanto a hortelã, tanto no cozido quanto no cru? Para aumentar o seu poder de conservação. A hortelã, ela é, além de todas essas propriedades que eu falei, ela também é fungicida, bactericida, ela é vermífuga, né? Se tem questões de verme em casa, se tem tem todo mundo, né? É importante comer uma quantidade maior de hortelã no dia a dia para liberar esses vermes. E por isso, por trabalhar protegendo o alimento, ela sempre foi ao longo da história, já há milênios, muito utilizada dentro da alimentação. Ela tem uma origem mais relacionada ao Oriente Médio, né? E dentro da culinária do Oriente Médio usa-se bastante as hortelãs. E claro, hoje em dia a gente tem a geladeira, mas mesmo assim, né, a gente pode aí utilizar esse poder de conservação, de evitar que algum parasita se instale, consumindo e colocando, temperando o nosso alimento com essas plantas tão especiais, tá? E aí, talvez você tenha pensado aí desse outro ladinho do computador, do celular, mas Gabi, não tem só esses tipos de hortelãs. Eu conheço uma hortelã que ela é bem gordinha, ela parece até um boldo. Sim, existe um outro grupo de plantas que são parentes, né, do boldo miúdo, tá? Não do boldo nem do boldo indígena e nem do outro boldo. Na verdade, essa planta que a gente chama de hortelã, ela é parente do boldo miúdo ou boldo graúdo, né? Que é uma planta, um arbusto que fica bem grande e com as folhas grandonas. E existe a hortelã do norte, muito consumida realmente no norte do país, que é de folhas levemente, de um verde bem claro, né? Com relação, principalmente mais claro que a hortelã, que a própria hortelã comum, hortelã de jardim, tá? E ela é suculenta, ou seja, as plantas que a gente chama de hortelã e que são do gênero Plequitanthus é também esse gênero de alguns outros boldos, não de todos, né? São plantas que são de folhas bem gordinhas e dentro do uso culinário a gente acaba fazendo um uso culinário diferente, porque enquanto essas mentas são de folhas finas, moles, são plantas muito sensíveis, o que a gente precisa fazer? Sempre colocar no final que algo já cozinhou. Se você quiser manter propriedades medicinais, eu estou te contando com relação à fitogastronomia.
Claro que você vai se deparar com várias receitas que super cozinham a hortelã, vai ter aroma, vai ter sabor, mas não vai estar na sua potência máxima de princípios ativos. Isso que eu tô falando é pra gente potencializar os princípios ativos. Então, se você quiser algum desses benefícios que eu citei, é só você desliga o fogo, vai fazer um ensopado, uma sopa, alguma coisa que vai pro forno também, desliga e coloca as hortelãs em cima, porque assim você evita que os óleos essenciais vão embora, que você perca as propriedades. Já diferente dessas mentas, né, o Plectanthus, que é esse outro tipo de hortelã, por ter a folha mais gordinha, ele aceita uma temperatura maior, ou seja, você pode cozinhar mais, até para ele liberar mais sabor e mais aroma, mas não passando aí dos seus 15 minutos de cozimento. E sempre que você for temperar, é interessante você picar bem, porque é uma planta, por ser muito suculenta, ela também é fibrosa, e aí você às vezes fica meio mastigando ela. Então é interessante, quando você faz o uso de uma hortelã que seja Plectanthus, você pica bem. Já uma hortelã que seja do gênero menta não tem tanto esse problema, porque na temperatura aquilo vai se desfazer muito facilmente e não vai ficar fibrosa para o seu paladar, tá bom? E outra questão é, se você for fazer uma infusão, se você for fazer um chá, né? Você vai fazer uma decocção com a hortelã, que é Plectanthus, seja a hortelã do norte, seja um outro tipo que chama hortelã branca, né? Que também, muitas vezes, é chamada de hortelã-pimenta. Esses dias eu tive uma aluna e ela falou assim: ai, Gabi, na minha casa tem uma hortelã, ela é tal, dessa forma, é uma hortelã-pimenta, comprei como hortelã-pimenta, você me falou dos benefícios dela, eu quero essa hortelã-pimenta. E aí ela foi me explicando, eu falei, ixi, acho que não é a hortelã que eu mostrei pra vocês primeiro, aquela de folha pontuda, a mais aromática que tem, que é do gênero menta, não era a menta piperita. E aí eu falei, olha, muito provavelmente é a hortelã branca, que algumas pessoas, é mais raro o pessoal chamar de hortelã-pimenta, mas sim, ela também pode ser chamada desse nome, principalmente se você vai para a região norte, às vezes ela também é chamada de hortelã-pimenta. E aí ela falou, não, eu vou voltar lá e eu vou falar que ele tá errado, que ele vendeu a muda errada, que o nome errado. Não tem como, é nome popular, é aceito, tudo bem, não tem problema, cada um conhece de uma forma esse nome. Ou seja, existem também, além de existir vários tipos de plantas chamadas de menta, existem duas, pelo menos que eu conheço, duas plantas chamadas de hortelã-pimenta, que é aquela planta que a gente chama de hortelã branca, que é um Plectanthus, e a hortelã-pimenta, que é a menta piperita. Tá? E aí, se você for para fazer algo para você beber, para melhorar seu estômago, comeu demais, as duas servem, ok? Essa questão de digestão, ela tá muito mais intensa em quem é do Plectanthus, mas também quem é menta também trabalha a digestão, melhora a digestão. E essa questão do foco, do mental, tá mais relacionada realmente às mentas, tá? E não ao Plectanthus. E se você for fazer essa bebida para você beber e ter o benefício que você desejar, o seu Plectanthus, a hortelã branca ou a hortelã do norte, você vai, por ter folha mais gordinha, você vai precisar ferver. Ferver sempre tampado, tá? Com a chaleira tampada. Ferve aí por 8 minutos, tira as folhas e deixa abafando uns 8 minutos também, tira as folhas e toma. Já as suas mentas, então quem for do gênero menta vai precisar ser infusão. Então você não ferve a água, você deixa quase ferver a água, desliga e depois você coloca a erva. Ou seja, são dois processos diferentes. Quem é Plectanthus, hortelã branca, hortelã do norte, até o próprio, não o boldo miúdo, porque existe uma outra forma de a gente extrair melhor os princípios ativos dele, mas você pede decocção. E se for a hortelã do gênero menta, ela pede mais uma infusão, porque ela é mais delicada.
Ou seja, isso vale tanto para se eu quiser esse cuidado, tanto para se eu quiser fazer uma bebida, quanto se eu quiser fazer realmente uma comida com ele, tá? Com toda essa diversidade das mentas. E a gente consegue trabalhar de diversas formas no nosso uso culinário. É uma planta que, falando da hortelã do norte, né, da hortelã branca, ela sempre é muito usada. Existe o prato típico que é frango com hortelã do norte. É um frango marinado, né, o frango inteiro marinado com hortelã do norte. Por que também é interessante, se for cozinhar, colocar ela? Por essa questão de ser mais densa, de ser mais dura, mais rígida e disponibilizar sempre a maior temperatura os seus princípios ativos. Então, se for fazer algo mais de cozimento mesmo, que você precisa cozinhar mais, você pode fazer uso dessas que são mais suculentas, dessas hortelãs mais gordinhas. Se for trabalhar de uma outra forma, fazer um outro tipo de preparado, que você consiga trazer a delicadeza, você pode utilizar as mentas no seu dia a dia. E aí são dois grupos de plantas bem diferentes, tá? Enquanto os seus plectantros, eles gostam de um ambiente um pouco mais seco, não tem problema, são plantas rústicas, o ambiente que você der, tudo bem para ele. São plantas que precisam de um espaço maior, ou seja, não é que não dá para você cultivar num vaso, mas ela prefere ser cultivada num canteiro, tanto a hortelã branca quanto a hortelã do norte. Já com relação às hortelãs, as mentas, seja a menta piperita, suaveolens, que é a menta comum, você pode plantar em um vaso de preferência, vaso tipo bacia. Enquanto essa Plectanthus, ela é mais arbustiva, né? Ela precisa de uma profundidade maior também. As nossas mentas, elas são rasteiras e elas precisam, na verdade, espalhar para cá. Por isso, é importante você dar um vaso tipo bacia, uma jardineira ou plantar no canteiro. Essa aqui é a minha hortelã-pimenta plantada neste vaso, que ela está lindíssima. Ela só está linda assim. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho dó de usar. Isso que eu vou dar de dica, ela vale para as do gênero menta, tá? Não vai valer para os plectantros. Para você ter uma qualidade maior da planta plantada, lembra lá que eu falei que a hortelã do norte precisa do canteiro. Essa hortelã, ela pode ser no vaso, mas existem outras diferenças em relação a elas. As hortelãs plectantros, elas gostam de um ambiente seco. Já as hortelãs mentas, elas precisam de um ambiente um pouco mais úmido, mais rico em matéria orgânica. Não pode ser uma terra tão pobre igual uma terra que os plectantros gostam, né? E se desenvolvem bem. Então você precisa ter mais cuidado com as mentas do que os plectantros no cultivo. E aí a grande dica para as mentas é você sempre usar, na verdade, qualquer tempero que seja de pequeno porte, ou seja, que seja uma planta herbácea, que não seja nem arbustiva e nem arbórea, ela precisa de uma atenção muito maior, ela precisa de podas recorrentes para ela não morrer. É muito comum a gente ver aquela hortelã, talvez você já tenha tido uma assim na sua casa. Ela vem um galinho assim, ó, sem nada, peladinho, peladinho, peladinho. Aí, aparece um monte de folha só na pontinha. O que a hortelã tá falando pra você? Me poda, me usa. Por quê? Se você não usar, essa planta pode morrer. Então, é importante você sempre... qual que é o período? Tenta pelo menos a cada 2 semanas usar a sua hortelã, fazer um corte nela. E se de repente ela estiver nesse ponto que realmente as folhas estão lá na pontinha, você pode vir na altura do solo. Então pega a tesoura, sempre com a tesoura, e vem na altura do solo e corta tudo. Não vai ficar, só vai ficar o que tem dentro. Não precisa ter medo, não precisa ter dó, porque na verdade você vai fortalecer ela. O que acontece? A hortelã é uma planta que tem rizoma,
ou seja, que tem caule subterrâneo. Quando você faz esse corte, essa poda, você nada mais está cortando do que os galhos. Você não está cortando o caule dela, porque o caule está embaixo da terra. Quem já tentou desplantar uma hortelã sabe a dificuldade que é se tem um canteiro, né? Se de repente a hortelã invadiu outros canteiros, você vai puxando aquele rizoma, vai vindo, parece um fio. É isso que é a força dela, que faz ela realmente rebrotar. Então não precisa ter medo de cortar a sua hortelã, você precisa sempre usar, porque lembra que essas plantas, seja Plectranthus, seja menta, são ricas em óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa da planta. Quando você faz uma poda nela, ela entende como um dano. E se ela entende como um dano, ela aumenta a quantidade de óleos essenciais. Eu sempre falo que, na verdade eu sempre repito, porque é uma frase do querido professor Marcos Furlan, agrônomo, super engajador do punk, né, da planta alimentícia não convencional, dos matos espontâneos, do cultivo orgânico. Ele foi e ainda é, para mim, um grande ídolo desse cultivo mais natural e dessas ervas, né? Ele sempre fala que planta mimada não dá princípio ativo, pra gente não mimar as plantas demais. Porque o mimar é, na verdade, a gente usar a agricultura convencional. Porque na agricultura convencional é utilizado, ou nem apareceu, né? Apareceu um bichinho, ou nem apareceu, já se joga pesticida, inseticida, para não ter a presença dos bichos. E aí, se você não tem a presença dos insetos, a sua planta também vai ter menor produção de óleos essenciais, porque ela ficou mimada. Ela não precisa produzir, você já vai lá e mata tudo. Ou seja, dica, se você tem uma horta na sua casa, não se desespere se tem um ou outro pulgão. A presença de alguns insetos não pode ter infestação. A presença dos insetos, esses que comem as plantas, né? A gente costuma falar muito dos insetos que são benéficos para a horta, uma borboleta, uma abelha, mas a gente esquece que os outros, que a gente chama de danosos, eles também são importantes. Por quê? Eles fazem a planta produzir maior quantidade de óleos essenciais. Então, planta mimada não dá princípio ativo, hortelã e hortelãs, de modo geral, que são podadas, sempre terão mais princípios ativos, mais óleos essenciais para te oferecer. Por isso é importante, sempre que você tiver um tempero na sua casa, você realmente fazer o uso dele, tá? Porque você sempre vai renovar o estoque da planta de princípios ativos e você vai estar consumindo isso no seu dia a dia, produzindo receitas fitogastronômicas com realmente propriedades medicinais. As hortelãs, assim como todas as plantas, daria pra gente estudar vários dias, várias horas, anos e a gente não saberia tudo. Mas esses foram os principais pontos das nossas amadas hortelãs. Confusões botânicas, propriedades medicinais, como que a gente pode plantar. Então eu espero ter esclarecido essas dúvidas. Se ficou alguma outra questão, é só você me escrever aqui que eu tenho o maior prazer e vou realmente te responder pessoalmente. Então me escreva, não esquece de curtir aqui o meu canal do YouTube, Gabi Pastro, Escola de Ervas, e também me seguir lá no Instagram, @Escola de Ervas, que também tem outros conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo com muito mais dicas. E se você quiser que eu traga algum tema diferente, se você tem alguma questão, alguma dúvida, é só você me escrever aqui também nos comentários abaixo, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo só sobre o seu tema. Um grande abraço e até a próxima!